Bem-vindo ao canal. Hoje, temos uma história incrível para você, cheia de mistério e emoção. Se você gosta de narrativas inspiradoras, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar mais histórias como esta. Vamos começar? Era uma manhã comum para Mariana, uma empresária de 38 anos, dona de um império empresarial que parecia inabalável. Sua empresa de tecnologia estava dominando o mercado, suas decisões eram respeitadas, até temidas, e ela sempre estava no controle de tudo ao seu redor. Seu escritório, no 28º andar de um dos prédios mais altos da cidade, era o local onde seu poder se estendia como uma sombra sobre os concorrentes. Mas, naquela manhã, algo muito simples iria fazer seu mundo virar de cabeça para baixo. Mariana estava no carro, sozinha, com os olhos fixos no volante. Seu rosto estava marcado pela tensão, como sempre acontecia depois de uma reunião importante. Ela era uma mulher forte, acostumada a tomar decisões difíceis, mas, naquele dia, um problema com uma nova tecnologia estava pesando em sua mente. Seu celular vibrou na bolsa e, por um instante, ela não resistiu. Com a pressa de verificar a mensagem, ela deslizou a mão para pegar o aparelho, ignorando por completo o que estava à sua frente. A rua estava movimentada, como de costume. O trânsito era pesado, mas Mariana, imersa em seus próprios pensamentos, mal percebeu o motociclista que atravessava sua linha de visão. Quando ela olhou para a frente novamente, foi tarde demais. O som do impacto foi forte, como uma batida de trovão, ecoando em sua mente antes mesmo de ela perceber o que tinha acontecido. Mariana freou bruscamente, seu coração disparando. Ela olhou pelo retrovisor e viu o homem caído no asfalto, sua moto espalhada no chão como um pedaço quebrado de metal. O medo gelou sua espinha. A primeira reação foi de pânico. Eu matei alguém? Pensou, com os olhos arregalados. Afastando-se rapidamente do volante, ela saltou do carro com as mãos trêmulas, sentindo o frio da adrenalina. Ela correu até o motociclista, seu coração batendo tão forte que parecia que iria sair pela boca. O homem estava inconsciente, mas respirava, o que deu um alívio imediato a Mariana, mesmo que a culpa e o medo ainda sufocassem. Ela ligou rapidamente para o serviço de emergência e, enquanto aguardava, ficou ali, ao lado do homem, sem saber o que fazer. A rua estava se aglomerando com curiosos, mas ela não conseguia se mover. Seu rosto estava pálido, e as palavras de desculpas mal saíam de sua boca. Quando os paramédicos chegaram, Mariana estava em um estado de choque, tentando entender o que acabará de acontecer. Eles cuidaram do homem, que parecia ter ferimentos graves, mas nada fatal. Ele vai precisar de cuidados, mas vai sobreviver, disse um dos paramédicos, mas Mariana sabia que aquilo mudaria sua vida para sempre. Ela insistiu em pagar por todo o tratamento médico e cuidaria de todas as despesas do homem, mesmo sem saber quem ele era. Sentia que precisava, de alguma forma, reparar o que fizera, ou ao menos aliviar o peso na sua consciência. No fundo, ela também sabia que algo ali estava além de um simples acidente, algo a mais, mas não conseguia identificar o que era. O que ela não imaginava, no entanto, era que aquele encontro inesperado mudaria não só o seu destino, mas o destino do próprio homem que ela acabará de atropelar. A vida de Mariana estava prestes a se entrelaçar com a de Guilherme, um simples entregador. Mas, por enquanto, ela não sabia disso. Tudo o que sabia era que ele estava ali, naquele hospital, e ela, de alguma forma, se sentia responsável. O futuro parecia nebuloso, mas uma coisa era certa: aquela colisão não seria apenas um acidente qualquer. Após o acidente, os dias de Guilherme no hospital passaram lentamente. Ele acordava frequentemente, mas a dor em seu corpo fazia voltar rapidamente à inconsciência. A cada novo dia, ele se via rodeado por enfermeiros, médicos e, principalmente, por Mariana, que, apesar de estar completamente desconcertada com o ocorrido, não deixava de visitá-lo. Ela sentia uma culpa esmagadora, como se a vida dele agora fosse sua responsabilidade. Porém, o que ela não sabia era que Guilherme não era um simples entregador. Ele era um homem com um objetivo muito maior, e cada momento que passava ao lado dela fazia seu plano parecer cada vez mais distante. Guilherme não era um desconhecido na cidade. Seu nome, embora não fosse amplamente reconhecido, estava de alguma forma ligado a um mundo sombrio de acordos e manipulações nos bastidores do mercado. A vida dele, antes simples e sem maiores ambições, havia tomado um rumo inesperado. Quando foi abordado por um misterioso grupo de empresários rivais de Mariana, ele não pensou duas vezes em aceitar a proposta. Seu trabalho seria destruir Mariana e derrubar seu império. O plano era simples: se infiltrar na vida dela, ganhar sua confiança e, de alguma forma,
reunir informações que pudessem levar ao seu colapso. Mas algo havia mudado desde o acidente. Guilherme, que inicialmente pensava em concluir sua missão e desaparecer, começou a se questionar. Ele observava Mariana de perto, o jeito como se movia, as palavras que ela dizia, os pequenos gestos de vulnerabilidade que, ao longo do tempo, ela deixava escapar. Aquela mulher, que ele imaginava ser apenas uma ambiciosa dona de negócios, tinha profundidade. Ela não era apenas uma máquina de fazer dinheiro. Ela era humana, cheia de medos, inseguranças e sonhos, assim como qualquer outra pessoa. Durante os dias em que ela o visitava, Guilherme não conseguia deixar de reparar na delicadeza com que ela o tratava. Ele se lembrava da frieza que ela exibia nas reuniões de negócios, a mulher imbatível, segura de si, e agora via uma pessoa completamente diferente, tentando se redimir de algo que ela sentia não ter controle. As palavras de Mariana, seus gestos de preocupação, tudo isso começou a afetá-lo de maneiras que ele não antecipara. E, cada vez mais, ele se via dividido entre a missão e o que estava crescendo dentro dele, um sentimento que ele não podia ignorar, mas que temia, pois sabia que, se seguisse esse caminho, o plano que lhe fora dado poderia ser destruído. Era como se algo o prendesse a ela. O olhar de Mariana quando perguntava se ele estava bem, a preocupação em sua voz quando ele dizia sentir dor. Mesmo seus pequenos momentos de silêncio, sentados juntos no quarto de hospital, começavam a se enraizar no coração de Guilherme. Ele não estava mais apenas coletando informações, ele estava sentindo, e aquilo era perigoso. No entanto, a missão não podia ser esquecida. Ele precisava se lembrar do que estava fazendo ali. Afinal, tudo o que ele sabia sobre ela, tudo o que ele observava em seu comportamento, eram informações vitais para os homens que o haviam contratado. Eles confiavam nele para que ela caísse. Mas cada vez mais, ele pensava em como Mariana, de alguma forma, estava tentando pagar um preço alto por algo que não parecia ser totalmente sua culpa. Ela não tinha ideia de que ele estava ali para destruí-la, e essa ingenuidade, esse desejo de se redimir com um desconhecido que ela havia ferido, o fazia questionar se ele estava fazendo a coisa certa. Era uma luta interna, um dilema moral que ele nunca havia imaginado enfrentar. Naquela noite, enquanto Mariana dormia em uma cadeira ao lado de sua cama no hospital, Guilherme fechou os olhos, sentindo o peso de suas ações. Ele pensou em como sua vida estava interligada com a dela agora, e em como os destinos deles estavam se cruzando de uma maneira que ele jamais imaginara. De repente, a missão parecia distante, quase irrelevante. Ele não sabia mais se queria ver Mariana caída, ou se, talvez, ela tivesse algo mais a oferecer, algo que ele nunca soubera que procurava. O segredo de Guilherme estava prestes a ser revelado, mas ele não sabia se estava pronto para enfrentá-lo. Cada dia que passava ao lado de Mariana, cada palavra trocada, parecia levá-lo mais e mais para longe de sua missão original. Ele começava a entender que o verdadeiro segredo não estava apenas em derrubar uma mulher poderosa. O segredo estava nele mesmo, nas suas próprias escolhas, e nas consequências que essas escolhas trariam para o futuro. Guilherme agora enfrentava uma encruzilhada. Cumprir o que lhe fora dado como missão ou seguir o novo caminho que começava a se abrir diante dele, uma estrada onde a verdade, os sentimentos e talvez o amor estavam começando a fazer sentido de maneiras que ele nunca imaginara. Com o passar dos dias, o hospital se tornou um lugar estranho para Mariana. O frio da madrugada, as luzes intensas do corredor e o som das máquinas que monitoravam a respiração de Guilherme preenchiam o espaço, criando uma atmosfera de solidão e reflexão. Ao longo dos dias, ela se viu em um dilema profundo. O homem que ela havia atropelado, um estranho até então, estava agora entrelaçado sua vida de maneiras que ela não poderia prever. Ela observava, quieta, enquanto ele repousava no leito, imerso em um sono forçado pela dor. O que a fazia voltar, dia após dia, não era apenas a culpa, mas uma curiosidade crescente, uma necessidade de entender quem realmente era aquele homem. Enquanto os médicos garantiam que ele estava se recuperando bem, Mariana começava a perceber que, no fundo, algo estava mudando dentro dela. Algo que ela não conseguia definir, mas que a empurrava a querer estar ali, ao lado dele. Ela falava com ele, mesmo quando ele não acordava, tocando sua mão de vez em quando, como se, de alguma forma, essa pequena ação pudesse aliviar a tensão que pesava sobre ambos. Sentia que, apesar do que ele representava em sua vida, havia algo mais que ela precisava descobrir sobre ele. Algo que ainda estava escondido. Guilherme, por outro lado, começava a perceber que a mulher que ele acreditava ser apenas uma figura distante e impessoal se tornava cada vez mais real e complexa em sua mente. Ele sentia as pequenas mudanças no ambiente ao seu redor, a preocupação em seus olhos, o leve sorriso de culpa quando ela tentava aliviar a tensão do momento, o toque gentil em sua mão.
Era algo inesperado, algo que ele não sabia como lidar, principalmente porque ele sabia que estava ali com um único objetivo em mente. Ele sentia uma batalha constante em seu coração, entre o que ele deveria fazer e o que ele queria fazer. Quanto mais o tempo passava, mais ele se sentia conectado àquela mulher que ele deveria destruir. O plano parecia se dissolver diante da realidade emocional e humana que Mariana trazia para sua vida. Certa tarde, durante uma visita, Mariana estava sentada ao lado de sua cama, lendo em voz baixa um livro para ele. Era um hábito que ela havia criado, mesmo sabendo que ele não podia ouvir, mas sentia que precisava estar ali, preenchendo o silêncio com suas palavras. Foi nesse momento, enquanto ela falava sobre os personagens do livro, que algo peculiar aconteceu. Guilherme, com uma respiração mais calma, abriu os olhos e a viu ali, ao seu lado, falando suavemente. Ele não sabia por quê, mas algo no jeito dela o fez sentir uma sensação de acolhimento, algo que ele não conseguia recordar de sua vida até então. Você sempre fala assim para os outros? Ele perguntou, sua voz fraca, quase um sussurro. Mariana, surpresa, parou de falar, olhando para ele com os olhos arregalados. Eu estava só tentando te ajudar a relaxar, Guilherme. Você parecia agitado. Guilherme sorriu fraco, um sorriso cansado, mas genuíno. Você é diferente, Mariana. Não é o que eu imaginei. Essas palavras, ditas com uma simplicidade inesperada, mexeram com ela de maneira profunda. Ela, que até então pensava que ele estava apenas seguindo o fluxo do hospital, agora se via diante de algo muito mais complexo. Ela havia imaginado que ele fosse apenas um entregador, um simples peão em um jogo maior, mas agora se dava conta de que ele tinha sua própria história, suas próprias dores. E, por mais que ela quisesse se afastar, uma parte dela queria mais saber sobre o que ele realmente era. O que ele pensava, o que ele sonhava, porque ele estava ali, naquele leito de hospital, falando com ela de uma forma tão humana. Nas semanas seguintes, o que começou como uma relação de culpa transformou-se, aos poucos, em uma amizade silenciosa. Ambos não diziam nada diretamente, mas, nas entrelinhas, uma compreensão mútua estava se formando. Mariana estava começando a ver Guilherme como uma pessoa, não mais como um objeto de sua culpa. Ela o via como alguém que, apesar do destino que o trouxe até ela, estava agora ao seu lado, compartilhando aquele momento doloroso de recuperação. Ele, por sua vez, estava se afastando cada vez mais do homem que havia sido, o homem que estava ali para destruí-la. Ele via agora a mulher que ele deveria derrubar como alguém que estava, na verdade, tentando redimir-se por suas próprias falhas, seus próprios erros. Naqueles momentos silenciosos entre conversas sobre livros e notícias do hospital, Mariana e Guilherme descobriram que o que os unia não era o acidente, nem o plano de vingança, mas algo mais sutil, a humanidade compartilhada, a dor, o arrependimento, a tentativa de consertar algo que parecia irremediável. Sem querer, ambos estavam construindo laços inesperados, laços que desafiavam o destino cruel que os havia unido. Não era mais sobre quem estava certo ou errado, mas sobre como ambos poderiam se apoiar mutuamente, de alguma forma, reescrever a história deles. Guilherme, que antes pensava que nunca mais veria Mariana, agora não conseguia imaginar sua vida sem ela por perto. Ela não era mais a empresária fria e distante que ele havia conhecido. Ela era alguém que ele, talvez, precisasse entender melhor. E, de repente, a missão, o segredo que ele carregava, parecia tão distante, tão irrelevante diante de tudo o que estava acontecendo entre eles. Guilherme acordou em um quarto silencioso. O único som que quebrava a quietude era o ritmo constante da respiração de máquinas e o fraco zumbido das luzes fluorescentes acima de sua cama. Ele olhou para a janela, mas não havia mais sol, apenas uma leve brisa que balançava as cortinas. Seus pensamentos, como sempre, estavam turvos, um redemoinho de sentimentos que ele não queria confrontar, mas não podia ignorar. Mariana. Ela estava ali, todos os dias, tentando compensar o que, no fundo, ele sabia que não poderia ser consertado. Ele não sabia ao certo o que ele sentia por ela. Seria apenas compaixão, culpa, ou algo mais, algo que se formava e ganhava força a cada encontro. Quando ela entrava no quarto, sua presença se tornava quase palpável. Mariana não era mais a empresária fria e distante que ele imaginava. Ao contrário, ela agora parecia estar imersa em uma constante luta interna, tentando entender como ajudar um homem que, de certa forma, representava tudo o que ela havia feito de errado. A imagem dela tentando suavizar as palavras, oferecendo-lhe cuidados em silêncio, mas também demonstrando uma frágil tentativa de reatar as pontas que ela mesma havia cortado, mexia com ele. Por um lado, havia o que ele havia sido treinado para ser, um agente da destruição,
enviado para cumprir uma missão. Isso era tudo. Sua missão era simples: se infiltrar, derrubar e sair. Nada de envolvimento pessoal. Mas, com o tempo, ele foi começando a ver em Mariana uma pessoa de carne e osso, com seus próprios medos, inseguranças e sonhos não realizados. Ela não era uma inimiga. Ela era uma mulher perdida, como ele. E aquilo não encaixava com o plano que ele tinha em mente. As palavras dela ecoavam em sua mente: eu só quero consertar as coisas. Ele sabia que ela estava tentando, de alguma forma, se redimir, mas o que ela não sabia era que, ao tentar se redimir, ela estava mexendo com algo muito maior do que simples sentimentos de culpa. Ela estava mexendo com o que ele havia sido até aquele momento: um homem sem raízes, sem ligações, sem um objetivo além de uma missão impessoal. Mas agora, as linhas entre certo e errado estavam se tornando borradas. O que Guilherme não podia negar era que a dor que sentia nas feridas físicas não se comparava à tormenta dentro de sua alma. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele sabia qual era o caminho que deveria seguir. Mas, cada vez que Mariana olhava, com seus olhos carregados de preocupação, um peso maior se formava sobre seu peito. Ele não sabia mais se conseguiria cumprir sua missão. A decisão que ele tomaria, no final, não era só sobre ele. Era sobre Mariana também. O destino dela estava, de alguma maneira, entrelaçado ao seu. E isso o aterrorizava. A missão exigia que ele a destruísse, que a derrubasse sem hesitar. Mas o homem dentro dele, aquele que começava a conhecer o lado mais humano dela, se via preso a uma dilema sem resposta. Como destruir alguém que, no fundo, ele começava a admirar? Nos dias seguintes, o conflito interno de Guilherme se intensificava. Cada olhar furtivo que ele trocava com Mariana, cada gesto de bondade que ela lhe oferecia, parecia colocá-lo mais longe do caminho que ele deveria seguir. Ele sentia que sua missão estava se distorcendo, escorregando pelas suas mãos. Ele não sabia mais o que era verdade. Não sabia se o que ele sentia por ela era compaixão ou se era, de fato, algo muito mais profundo. A mulher que ele deveria destruir estava agora ocupando o espaço de seus pensamentos e sonhos. Em um momento, enquanto Mariana se afastava para atender a uma ligação no corredor do hospital, Guilherme ficou sozinho em seu quarto, olhando para as paredes brancas. Ele sentiu a dor da batalha interna crescer como uma tempestade. Ele se lembrava dos anos em que foi treinado, dos momentos em que aprenderá a ignorar tudo que fosse pessoal, a abafar qualquer sentimento. Mas, nesse quarto, diante de Mariana, ele não conseguia mais seguir os ensinamentos que o haviam moldado. Ele não conseguia mais vê-la como uma simples missão. Foi quando, pela primeira vez, ele questionou tudo o que sabia. Ele questionou os motivos que o trouxeram até ali, a vida que ele havia vivido, e, mais importante, o que faria agora. Destruir Mariana, como ele deveria fazer, significava destruir a única chance que ele teria de ser algo mais do que um simples executor de ordens. Significava destruir tudo o que ele estava começando a perceber que precisava para se encontrar. O conflito dentro de Guilherme não era apenas sobre missão e sentimentos. Era sobre a descoberta de sua própria humanidade. Uma humanidade que ele pensava ter perdido, ou talvez nunca tenha conhecido. Cada gesto de Mariana, cada palavra de desculpas, tudo aquilo lhe mostrava que ele não estava sozinho, que não precisava mais seguir sozinho em uma missão sem fim. Mas a dúvida persistia. Ele poderia abandonar o que sempre soubera para abraçar essa nova vida que, de repente, parecia mais real do que qualquer outra coisa. Ou ele trairia a missão, a única coisa que lhe dava propósito até então, e se entregaria àqueles sentimentos complicados e, talvez, perigosos. Cada dia que passava, Guilherme se aproximava mais de uma decisão que poderia mudar tudo. Ele sentia, no fundo, que seu destino com Mariana estava mais entrelaçado do que ele jamais imaginara. E, quanto mais ele refletia, mais a resposta parecia clara. Ele não poderia, de forma alguma, destruí-la. Ela era mais do que uma simples empresária. Ela era, talvez, a chave para algo maior em sua vida, algo que ele nunca soubera que existia. Era uma manhã cinzenta quando Guilherme acordou com um peso no peito. O cheiro suave do hospital, misturado ao perfume de flores frescas que Mariana havia deixado na mesa, parecia tentar acalmar sua mente. Mas nada o acalmava. O turbilhão dentro de sua cabeça estava mais forte do que nunca. Ele estava à beira de descobrir algo que mudaria tudo, algo que ele não estava preparado para enfrentar. Na noite anterior, após uma breve conversa com Mariana, algo parecia ter mudado no ar. Ele não conseguia mais olhar para ela da mesma forma. As palavras que ela havia dito, suas atitudes, suas ações, tudo começava a fazer sentido, mas ao mesmo tempo,
Uma parte dele se recusava a acreditar. Como alguém tão imponente e poderosa poderia ter sido vítima de sua própria criação? Ele precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse destruir a imagem que ele tinha dela. A oportunidade para confrontá-la surgiu sem que ele planejasse. Ela entrou em seu quarto, com aquele sorriso leve, como se o mundo fosse perfeito, como se nada tivesse mudado. Mariana se sentou à beira da cama e, com um olhar suave, perguntou se ele estava se sentindo melhor. O cuidado dela, a maneira como ela parecia se preocupar, deixava Guilherme confuso. Mas, naquele momento, ele sabia que a conversa que ele precisava ter não podia mais ser adiada. Mariana, ele disse com uma voz baixa, mas firme. Eu preciso saber. O que você realmente sabe sobre mim? O que está acontecendo? Quem você realmente é? Ela ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Seus olhos desviaram para a janela, onde o sol começava a romper as nuvens pesadas, e foi então que ela soltou o que parecia ter guardado por tanto tempo. Eu sabia, ela disse, com uma tristeza que não disfarçava. Eu sabia que, um dia, você descobriria. Eu só não sabia que o destino faria isso de uma maneira tão drástica. Guilherme sentiu um frio no estômago. Algo dentro dele se quebrou. A revelação estava prestes a acontecer, mas ele não estava preparado para o que ela teria a dizer. Ela continuou, sua voz agora mais baixa, mas cheia de dor. Eu não sou apenas a empresária que você pensava. Eu não sou apenas aquela mulher com dinheiro e poder. Eu sou a razão pela qual você está aqui, Guilherme. Você foi enviado para me destruir, mas a missão foi um jogo de sombras que eu criei. Você nunca soube, mas tudo foi uma armadilha. Você foi usado. As palavras dela soaram como uma sentença, mas também como uma chave que destrancava portas que ele nem sabia que existiam. Guilherme, em choque, tentou entender. O que ela estava dizendo? Como podia ser isso? Ele nunca acreditou que seria enganado. Sempre acreditou ser o mestre do jogo. Mas ali, naquela pequena sala, Mariana estava lhe dizendo a verdade mais cruel. Ele não era o único jogador. Ele era, na verdade, uma peça em um jogo maior do que ele jamais imaginou. Mariana explicou, lentamente, como ela havia sido manipulada por aqueles em quem confiava. Ela estava sendo usada como isca, uma figura central em um esquema elaborado, onde sua queda significaria o ganho de outros. Mas o mais chocante de tudo, o que mais deixou Guilherme sem palavras, foi o fato de que ele havia sido escolhido, não como um agente de vingança, mas como uma forma de desestabilizar tudo o que ela havia construído. Ele, sem saber, era o plano dela para destruir sua própria vida. Eu não sabia, Guilherme. Eu não sabia que você estava sendo treinado para me destruir. Mas agora que você está aqui, e depois de tudo que passamos juntos, eu não posso mais viver com essa mentira. Eu preciso que você saiba. O silêncio que se seguiu foi pesado. Guilherme sentiu a pressão aumentar em sua cabeça, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. Ele estava diante de uma verdade amarga, mas que, de algum modo, trazia consigo uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, ele não era o culpado. Ele estava sendo usado, manipulado, como uma marionete de uma trama que ele nunca entendeu completamente. Mariana, percebendo o impacto de suas palavras, se levantou, mas seus olhos não saíam dos dele. Ela parecia esperar algo, uma reação, uma resposta. Guilherme não sabia o que dizer. Como poderia dizer algo diante de uma revelação tão profunda, tão aterradora? Ele sentia como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo, e, em vez de cair, ele se encontrava mais perdido do que nunca. Mas a verdade estava clara agora. Ele havia sido enganado, mas não por Mariana. A verdadeira batalha estava em algo muito maior, e ela, a mulher que ele tinha começado a ver de uma maneira diferente, também era vítima de um jogo sujo. Uma parte dele queria acreditar nela, confiar nas palavras dela, mas outra parte, mais profunda, o questionava. Como poderia confiar em alguém que, em sua essência, estava tão ligado ao que ele deveria destruir? Mariana, com um olhar triste, deu um passo para trás, deixando um vazio crescente entre eles. Eu nunca quis isso, Guilherme. Nunca pensei que seria você. Mas, agora, com o que aconteceu, não há mais como voltar atrás. Guilherme sentiu seu coração pesar. Ele sentiu, pela primeira vez, o verdadeiro peso de sua missão. E mais, ele sentiu, pela primeira vez, a verdade de seus próprios sentimentos por Mariana. A verdade havia vindo à tona, e agora ele sabia. O verdadeiro conflito não estava em destruir ou proteger, mas em aceitar que as linhas entre certo e errado nem sempre são tão claras.
O que ele faria agora? Ele poderia continuar o jogo e completar sua missão, ou ele escolheria uma nova rota, onde a verdade não era apenas uma arma, mas uma chance de redenção? O silêncio pairava no ar, pesado e imponente. Guilherme olhava para Mariana, a mulher que, até então, ele acreditava ser sua inimiga. A mulher que ele estava determinado a destruir, mas que, de repente, se tornou alguém que ele não conseguia mais abandonar. O que fazer quando tudo o que você sabia sobre o mundo vira de cabeça para baixo? Quando as verdades são viradas ao avesso e você se encontra em um território desconhecido, com escolhas que podem definir seu destino? Era nesse ponto que ele se encontrava agora. Mariana, com os olhos baixos, parecia esperar uma reação de Guilherme. Ela sabia o que ele estava passando. Sabia que, ao contar a verdade, o colocava em uma posição impossível, uma encruzilhada onde o que parecia certo havia se tornado errado, e o que parecia errado, agora se mostrava um caminho de redenção. Ela já estava decidida a enfrentar as consequências, não importava o que acontecesse. Mas Guilherme, ele ainda estava perdido em seus próprios pensamentos, em seu próprio conflito interno. Ele queria ir embora, queria fugir da dor de tudo aquilo, mas o sentimento que crescia dentro dele não era mais ódio, nem vingança. Era algo mais profundo. Mariana, ele finalmente falou, sua voz falhando por um instante, mas ganhando força logo em seguida. Eu não sei o que fazer com isso. Eu não sei em quem confiar mais. Eu fui treinado a me tornar aquilo que você mais temia, e agora você me diz que tudo isso foi um jogo. Mariana levantou o olhar, seus olhos estavam nublados, mas havia uma determinação silenciosa ali. Ela não podia mudar o que havia acontecido, mas estava disposta a tentar mudar o que viria a seguir. Eu entendo, Guilherme. Eu entendo o que você sente. Eu não espero que você me perdoe agora, ou que aceite tudo o que aconteceu de uma vez. Mas eu preciso que você saiba que a pessoa que você foi até agora não precisa ser quem você será daqui para frente. Guilherme fechou os olhos por um momento, tentando processar cada palavra dela. O peso da situação era imenso, mais pesado do que qualquer batalha física que ele já tivesse enfrentado. A questão não era mais sobre vencer ou perder. A questão era sobre o que ele queria para o futuro. E, de alguma forma, ele sabia que não poderia continuar vivendo pela vingança. Não mais. Quando ele finalmente abriu os olhos, algo havia mudado. As sombras do passado, aquelas que o assombravam, já não pareciam tão poderosas. Não quando ele estava diante de algo mais importante. Algo que ele nunca pensou que encontraria, uma chance de recomeçar. Ele deu um passo em direção a Mariana, suas palavras fluindo de maneira mais decidida. Eu não sei como. Não sei por onde começar. Mas eu quero tentar. Quero tentar construir algo que vale a pena. Mariana sentiu uma leveza em seu peito, algo que há muito tempo ela não sentia. A possibilidade de redenção. A possibilidade de um novo começo. Ela olhou para ele, seus olhos agora brilhando com um misto de alívio e esperança. Eu também, Guilherme. Eu também. Eles não sabiam onde esse caminho os levaria. Não havia mais certezas, nem promessas de que tudo daria certo. Mas havia uma coisa que ambos sabiam com clareza: o amor, a confiança e a verdade que eles haviam compartilhado agora eram os pilares sobre os quais poderiam construir algo novo. Algo que poderia, finalmente, curar as feridas e superar os erros do passado. Nos dias que se seguiram, a transformação foi gradual, mas profunda. Mariana e Guilherme começaram a se abrir mais um para o outro, enfrentando não só os desafios externos, mas também os internos. Eles começaram a trabalhar juntos para descobrir uma maneira de reverter os danos que haviam causado, mas agora com um objetivo comum. Eles estavam em busca da verdade, da justiça e de uma nova chance para suas vidas. A empresa de Mariana, que antes estava mergulhada em conspirações e traições, começou a se reerguer. Mas o maior recomeço estava acontecendo dentro deles. Guilherme, com o peso de suas ações passadas ainda a assombrá-lo, sabia que precisaria de tempo para redimir-se completamente. Mas o mais importante era que ele tinha algo em que acreditar agora. Algo que ele nunca imaginou: o poder do perdão e da renovação. A cada passo dado, eles descobriam que o amor pode ser mais forte que qualquer segredo, mais poderoso que qualquer mentira, e capaz de transformar até mesmo as almas mais perdidas. O que começou como uma história de traição, desconfiança e vingança, agora estava se moldando em algo mais belo e sincero. Algo que só poderia existir quando duas pessoas, finalmente, se permitissem recomeçar. E assim, com coragem, confiança e a força de seus sentimentos, Guilherme e Mariana não apenas encontraram a redenção, mas também a chance de construir algo duradouro, um amor que transcendia o passado,
e um futuro que, agora, parecia possível. O que achou dessa história? Será que, no fundo, todos nós temos uma chance de redenção, não importa os erros do passado? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre o que aconteceu entre Mariana e Guilherme. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha se emocionado com essa história tanto quanto eu. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!